Queridos, eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias ou liguem aí as suas Bíblias ou apenas que acompanhem o texto. Ele será projetado nessa TV aqui à frente, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Nós passamos por essa passagem, por esse trecho da Bíblia no último domingo, mas eu queria aprofundar mais nesse texto, nessa manhã, dentro do tema que nós vamos refletir. Jeremias, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. São palavras que Deus diz ao profeta Jeremias. São palavras que o Senhor diz a esse homem que foi chamado por Deus para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel. Num tempo em que esse povo se encontrava de alguma forma distante de Deus, num tempo que esse povo precisava em alguma medida de correção no seu rumo, correção nos seus pensamentos e nas suas percepções, Deus levanta um homem chamado Jeremias para esse trabalho importante. Jeremias, no capítulo 2, a partir do verso 1 e até o verso 13, diz assim a Bíblia: Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Eu me lembro da fidelidade, da sua fidelidade, quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por terra seca e de densas trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram e tornaram a minha herança detestável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, declara o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Vamos orar? Senhor, melhor do que ninguém e melhor do que nós mesmos, o Senhor sabe o quanto a gente precisa de Ti, o quanto a gente precisa receber vida no nosso interior, e essa vida só se encontra em Ti. Deus amado, eu peço que nessa manhã o Senhor nos conceda, por graça e bondade, aquele encontro com o Senhor através da sua palavra que transforma tudo, que ressignifica as estruturas mais essenciais da nossa vida,
que nos faz ter o coração ardendo de um desejo sincero de conhecer a Ti e andar contigo, de ser de fato parte real do Teu povo, ser Tua gente que Te ama, que Te prioriza. Fala com a gente nessa manhã, Senhor, eu Te peço, apesar de mim, da minha fraqueza, da minha incapacidade de falar a tantos corações diferentes nessa manhã, apesar do nosso pecado e da nossa limitação, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos fale nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, hoje qualquer modelo de telefone celular, aqueles que nós costumamos chamar no mercado de modelo de entrada, ele já vem de fábrica com a capacidade de ter conexão Wi-Fi, não é verdade? Todo aparelho celular hoje, o mais simples ao mais caro e completo e complexo, ele já sai de fábrica e ao ser ligado por você, o dispositivo dele que procura por sinal de Wi-Fi já está habilitado, já está ligado, já está procurando por conexão. E o nosso coração, em boa medida, é bem parecido com o Wi-Fi dos nossos celulares. O nosso coração também está o tempo todo com o sinal dele aberto em busca de conexões. Ou seja, o nosso coração precisa de propósito, o nosso coração precisa de uma razão que o mova, o nosso coração precisa de algo ou de alguém que dê para ele sentido. O nosso coração, então, está o tempo todo procurando essas conexões, para que nós possamos dizer o seguinte: eu sei porque eu estou vivo, eu sei quais são os meus objetivos de vida, eu sei qual o propósito que me faz levantar todos os dias cedo e dormir tarde. É o nosso coração procurando para nós algo que confira a nossa vida mais do que apenas existência biológica, mas algo que a gente possa de fato dizer: a vida vibra dentro de mim. E queridos, é assim porque nós fomos criados assim. É assim porque Deus nos fez com o propósito de vivermos com Ele e para Ele, em comunhão com Ele, e encontrar nesse relacionamento com o Criador o sentido pleno da nossa vida. Então perceba, isso é muito importante. Primeiro, lembrar que você e eu não somos o resultado do acaso, mas nós somos a consequência do ato criador de Deus, que nos fez com um propósito, que estabeleceu a nossa vida e o fundamento da nossa existência em conhecermos a Ele e nos relacionarmos com Ele. Mas o que aconteceu? O que a Bíblia nos conta? A Bíblia diz que de alguma maneira o pecado, quando entra na história humana, ele faz essa conexão ser perdida. A conexão cai. A conexão é rompida. A conexão do ser humano criado por Deus para Deus se perdeu. O ser humano criado por Deus para encontrar apenas em Deus propósito e sentido ficou desconectado e afastado agora de Deus. Essa ação do pecado não apagou, no entanto, a nossa necessidade de conexão. Ele desviou o nosso foco do lugar certo. Ele desviou o nosso foco do Deus que nos fez para a sua glória, mas o nosso coração continua procurando coisas para se conectar. Olhe para a vida hoje. Olhe para a vida ao redor da gente. Note como que as pessoas buscam plenitude. Perceba como todas as pessoas buscam propósito e buscam sentido em tantas coisas diferentes. Pessoas que vão dizer para você: é por essa causa que eu vivo. E talvez você responderia para ela: mas eu vivo por aquela outra causa, por aquele outro motivo. Mas todos, sem exceção, buscando uma vida com senso de plenitude. Alguns fazem isso através hoje das redes sociais,
Outros buscam essa vida que vibra dentro deles através do entretenimento. Cada vez mais entretenimento, cada vez mais diversão, cada vez mais distração. Outros vão tentar encontrar essa vida mais vibrante ou essa vida mais significativa nas experiências do sexo. Outros vão procurar isso em viagens e vão dizer: não há nada que eu ame mais fazer no mundo do que viajar, o tanto quanto eu posso. Outros vão procurar esse sentido e essa plenitude no dinheiro. Outros vão procurar isso na aprovação social. Mas todos nós estamos o tempo todo em busca de propósito. Em nos conectar o coração com algo que confira para nós a sensação de que estamos vivos e que temos plenitude. Perceba, até mesmo coisas boas. O trabalho é uma coisa boa. Relacionamentos interpessoais ou relacionamentos familiares também são coisas boas, mas até mesmo estas coisas boas viram um ídolo quando colocamos ou quando as colocamos no lugar de Deus. Quando nos esquecemos que fomos criados por Deus, para Deus, e então colocamos outra coisa nesse lugar que vai conferir sentido pleno para a nossa vida. É esse relacionamento o motivo que me faz viver todos os dias. É amar esse filho e essa filha que Deus me deu, a razão máxima de eu estar vivo hoje. É continuar cuidando do meu patrimônio de modo que eu tenha segurança e eu possa não apenas mantê-lo, mas quem sabe multiplicar ele de maneira que meus filhos, meus netos, até meus bisnetos tenham alguma provisão e segurança futura quando eu já não mais estiver aqui. Sim, esse é o alvo da minha vida. Você pega algo bom, que é o resultado do seu trabalho. As propriedades ou as posses que o próprio Deus permitiu que você tivesse. A família que Deus te deu. Os filhos que Deus te concedeu, e você pega essas coisas e as coloca como ídolos para substituírem o lugar que só Deus pode ocupar. Essa passagem do começo de Jeremias, aqui no capítulo 2, e em especial o versículo 13, nos diz que essa não é uma exclusividade contemporânea. Fazer essa coisa que a gente está falando aqui não é uma exclusividade do nosso tempo, mas é uma condição humana já muito antiga. Porque aqui nessa passagem está a Bíblia dizendo que Israel havia abandonado a fonte de água viva, ou seja, havia abandonado o próprio Deus. E que estava então, essa é a linguagem que Deus usa para o profeta Jeremias, estava então cavando as suas próprias cisternas. Você cava a cisterna em busca de água. Abandonaram a água viva, abandonaram o Deus Criador, abandonaram o Deus que os fez para a sua própria glória e estavam agora buscando outras coisas para colocar no lugar de Deus. E queridos, nós fazemos o mesmo. Nós passamos horas e cada vez mais plugados ao mundo, dedicando força, dedicando empenho, dedicando saúde, dedicando a inteligência em busca das mesmas coisas que a maior parte da sociedade procura. Mas qual é o resultado disso? Senão que continuamos vazios. A gente coloca toda a nossa saúde nisso, gente. A gente coloca toda a nossa prioridade nisso. A gente investe tudo. Do mesmo modo como qualquer pessoa, conheça a Deus ou não, faz com os seus dias, todos os dias. E é por isso que, assim como Deus aqui não estava falando a todos os povos e nações da terra, mas ao seu povo Israel, da mesma forma, a palavra do Senhor para nós hoje não é apenas voltada para aqueles que estão tão distantes e indiferentes a Deus, mas aqueles que se declaram como parte do seu povo, como sua gente, como pessoas que cantam de olhos fechados e mãos erguidas, dizendo: Senhor, nós te amamos, não há nome mais glorioso que o teu, ninguém é mais digno que o Senhor.
Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, mata o meu interior. E muitas vezes, na segunda-feira, estamos cavando outras cisternas e não buscando saciar a sede da vida na água viva, que é o Senhor. Blaise Pascal, um dos grandes gênios intelectuais que pisou esse mundo, disse uma frase que ficou famosa, ela vai aparecer aqui para você. Ele disse certa vez que há um vazio no formato de Deus no coração humano e que só Deus pode preencher. Há um vazio dentro do coração humano que ele tem a forma de Deus. E você pode tentar encaixar dinheiro ali. Você pode tentar encaixar sexo ali. Você pode tentar encaixar viagem ali. Você pode tentar encaixar sucesso e fama ali. Você pode tentar encaixar validação social ali. Ela não preenche. Estas coisas não preenchem, porque esse vazio tem o formato de Deus. Hoje nós vamos ver por que o nosso coração busca por conexões erradas. E como que o Evangelho nos reconecta à fonte verdadeira. Há 2 tópicos apenas nessa mensagem, eu queria convidar você a refletir com eles comigo. O primeiro deles vai aparecer aqui em sua tela. À luz desse texto nós aprendemos que nós fomos feitos para nos conectar a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Jeremias no capítulo 2, verso 13, a primeira parte. Olha o que ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Pensa um pouquinho comigo no que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias ao seu povo. Bom, primeiro há uma declaração de que Deus é fonte viva. Eles me abandonaram, a fonte da água viva, a água que mantém a vida, a água que dá para a vida propósito, a água que torna a vida vida, eles abandonaram. Deus então está dizendo que Ele próprio é essa fonte abundante e eterna, que concede vida, que sustenta a vida, que confere razão para a nossa vida. E mais, aprendemos que nós fomos criados por esse Deus para Ele. E esse é o testemunho da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você conhece o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, verso 27, que diz: então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, de novo, querido, qual é a razão da sua existência? Não é o acaso. Eu fui um filho não planejado pelos meus pais. Eu não fui desejado por eles. Isso pode ter acontecido na sua história, mas Deus desejou você. Deus te formou. Você é o resultado da intenção de Deus em criar você. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Porque por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Deus é a origem de tudo que há, mas Deus é o destino de tudo que há. O propósito é que todas as coisas foram feitas para Deus. Então perceba, querido, uma coisa: esse anseio que o teu coração tem de conexão não é acidente, é design, é programação. Sabe por que o nosso coração anseia tanto por propósito? Sabe por que a gente precisa tanto, muitas vezes, de um projeto, de algo que a gente diga assim: talvez isso agora vá trazer ainda uma experiência que eu não tive, talvez isso agora vai me dar aquela alegria que eu ainda não experimentei, ou aquela segurança que eu ainda não senti, ou aquela estabilidade que eu tanto procuro. E a gente vai então colocando a nossa vida na direção cheia de expectativa desses novos projetos, porque o nosso coração foi de alguma forma desenhado para isso.
Fomos criados por Deus para Deus. Ter direção, ter propósito, ter alvo é parte do nosso design. Então nós queremos amor, não é? Nós queremos que o nosso cônjuge nos ame. Nós queremos amar os filhos e queremos que os filhos nos amem. Nós queremos o amor dos nossos amigos. Nós nos sentimos nutridos em nossas emoções quando percebemos que somos amados, lembrados, queridos por pessoas, não é verdade? Nós queremos propósito, nós queremos paz, nós queremos descanso. E sabe por que nós queremos todas essas coisas? Amor, propósito, paz, descanso? Porque nós fomos feitos para encontrar em Deus todas essas coisas. Quando nos voltamos para o Senhor e quando nos relacionamos com Deus, passamos a dizer: conheci o amor que jamais provei antes. Nada se compara ao teu amor, não é isso? Ou então dizemos em testemunho aquilo que a Bíblia já declara, que desfrutamos em Cristo da paz que excede a todo entendimento humano. Ou seja, é uma paz que não precisa de circunstâncias favoráveis para ser paz. A vida pode não estar toda em ordem. O quadro financeiro pode não ser o melhor. O diagnóstico médico pode não ser o mais favorável. A dor do luto pode estar presente naquele tempo e naquela estação, mas o coração é inundado por uma paz que não vem das circunstâncias, nem do meu positivismo, mas do próprio Deus, que me enche de sua paz quando eu tenho um relacionamento com Ele. Agora, fomos criados para esse propósito, mas como dissemos, o pecado nos separou. O pecado rompeu essa nossa conexão com Deus. Olha o que diz Isaías, o profeta, no capítulo 59, versos 1 e 2. Que passagem forte, diz a Bíblia: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Não, Deus não está surdo. Não. O braço de Deus não está encolhido de modo que Ele não possa abençoar. A questão não é essa. A questão é que o pecado de vocês, diz Isaías, criou essa separação de vocês e de Deus. O nosso coração Wi-Fi, por causa do pecado, ficou fora de alcance. O nosso coração Wi-Fi, por causa do pecado, perdeu a conexão com o Criador. E hoje a gente tenta estar conectado o tempo todo, não é? E a qualquer custo. Você provavelmente tem uma conta em uma ou mais de uma rede social. Você tem alguma assinatura de alguma plataforma de streaming como Netflix, Prime Video, Apple TV, Paramount, HBO, Disney Plus. Você vê que não acaba, né? E aí de repente eu fui falando e você falou assim: tenho também. Cancelei em dezembro essa porque estava cara, não é? A gente tem a nossa conta no YouTube, a gente tem a assinatura dos podcasts que a gente gosta mais de ouvir, a gente está conectado. Mas não apenas digitalmente falando nós estamos conectados, nós também nos conectamos a outras coisas. Nós nos conectamos numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, à beleza física, o culto ao corpo, o culto à estética. Quantas clínicas de cirurgia plástica, quantos lugares que realizam harmonização, em alguns casos desarmonização facial.
O tempo todo, porque o nosso coração está conectado a esse sentimento de uma beleza constante, que se mantém. Ou então estamos conectados à performance pessoal. Pode ser performance pessoal que faz as pessoas admirarem você pelo que você fala, e você gosta disso. Pode ser performance pessoal porque ninguém joga ping-pong como você. Mas você está conectado a essa necessidade que alguma coisa, em alguma área da vida, você performa e performa bem. Nós estamos conectados a sucesso profissional. Não é? É bom dizer que as coisas estão caminhando bem. De alguma forma, é até um pouco agradável, apesar do alto preço que a gente paga, conversar com um colega, sobretudo se esse foi um colega seu de faculdade, se esse foi um colega seu da infância, que você reencontrou em algum momento, em algum evento, e você fala assim: rapaz, tá tudo bem, graças a Deus, tudo tem caminhado muito bem, estou trabalhando como um louco, viajando como nunca, muitos compromissos, afinal de contas, assim, há um grupo muito grande de pessoas debaixo da minha posição, então, assim, é uma responsabilidade enorme. E você está dizendo aquilo porque de alguma forma você sabe que o seu interlocutor, ele está escutando aquilo e pensando: bom, mas ela está bem, né? Ele está bem. Ele não vai sair dali e encontrar com outro amigo e vai dizer: olha, encontrei com ele, encontrei com ela. E sabe, ele parece que está muito bem, deve ter mais uns 3 anos de vida só pelo ritmo que ele está vivendo. Não. Ele vai dizer que está tudo ótimo, cara, encontrei com ele, está bem. Bem, fez uma viagem maneira com a família esses dias, nas férias, trabalhando pra caramba. A gente está conectado a isso, gente. Mas essas coisas, elas não seguram a água da alma. Até coisas legítimas, como a nossa carreira profissional, como os relacionamentos que nos são mais caros, podem virar cisternas rachadas quando tornamos essas coisas o nosso tudo. Isso é tudo para mim. Isso é tudo que eu sou. Isso é tudo que eu tenho. Isso é tudo que é mais valioso para mim. E aí você transformou em tudo aquilo que não consegue reter a água na tua alma. Vai vazar. Eu citei na semana passada e quero citar esse grande autor e pastor falecido há pouco tempo, Timothy Keller. Timothy Keller disse certa vez o seguinte: ídolos são coisas boas que nós transformamos em deuses falsos. E eu amo essa perspectiva do Keller. Sabe por quê? Porque talvez, se você escutar a palavra idolatria, a sua cabeça imediatamente é levada a pensar naquelas expressões de religião mais antigas, em que pessoas então estão devotadas diante de imagens de escultura que remetem a alguma divindade, e elas estão ali então prestando um culto e a devoção religiosa do seu coração a uma imagem, um ídolo. Ali está a idolatria. Não é só isso. Nós somos altamente inclinados à idolatria no tempo presente e na cultura em que vivemos. Por quê? Porque ídolos são também as coisas boas que nós transformamos em falsos deuses. E entregamos a devoção do nosso coração àquilo. O nosso coração é inquieto porque ele busca no que é finito, no que é passageiro, no que é temporal, aquilo que só o eterno pode conceder. Você deve lembrar de uma passagem famosíssima do livro de Confissões de Santo Agostinho, em que ele dizia: criaste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração permanecerá inquieto, enquanto não descansar em ti. É isso, o nosso coração fica inquieto, porque não encontra o descanso em Deus, porque tenta encontrar descanso em coisas passageiras e transitórias. Já que a gente tem falado tanto de telefone e tecnologia aqui, é como se nós tentássemos usar um carregador incompatível no nosso celular. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Chegar num lugar
e a pessoa ter ali a tomada branca direitinha, o cabo branco direitinho e a ponta exata que entra aqui, USB-C, e vai carregar. E aí você conecta e coloca na tomada e o telefone não dá sinal, ele não carrega. E a pessoa fala, mas no meu carrega. Mas aquele modelo não atende o meu aparelho. É parecido com isso, quando a gente tenta carregar a nossa vida conectando a fontes erradas. Isso nos leva, nesse ponto, a uma pergunta incômoda, mas uma pergunta que é necessária, e ela vai aparecer na tela para você. O que você colocou no lugar de Deus? É uma pergunta incômoda, se nós lidarmos com ela de modo sincero. O que você tem colocado como um ídolo substituto no lugar que só Deus poderia ocupar na sua vida? Identifique essa sua cisterna e veja, não procure só por coisas ruins. Não é você pensar se existe algum aspecto imoral na sua vida que você não tem percebido, ou se existe algum comportamento que não tem sido bacana e que você tem cometido. Tente lembrar de algo que em si mesmo é bom, mas que você pegou essa coisa boa e está tentando encaixar ela no lugar que só Deus pode ocupar. Talvez seja o dinheiro, talvez seja o trabalho, talvez seja o prazer, talvez sejam os seus filhos. Segundo lugar e último lugar, à luz desse texto nós vamos aprender que conexões erradas nos deixam vazios. O nosso coração busca conexão, mas conexões erradas nos deixam vazios. Ainda no verso 13 de Jeremias capítulo 2, só que a segunda parte, olha o que Deus diz através de Jeremias: cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Uma cisterna rachada, ela é frágil, porque ela vaza. Já viu caixa d'água rachada? Vai vazar a água toda. Se ela estiver no telhado da sua casa, vai trazer um problema enorme. Vai molhar a sua laje, vai infiltrar para dentro da sua casa. Caixas d'água rachadas, cisternas rachadas vazam. Assim também, queridos, são os ídolos substitutos. Eles prometem uma vida plena. Nos dedicamos a eles porque parece que quando alcançarmos aquilo que estamos buscando neles, com eles ou através deles, a nossa vida de fato vai ter sentido. Mas no final, essa busca por ídolos substitutos só entrega para nós seca e vazio. Você corre atrás do sucesso, você corre atrás da fama. E de novo, a gente vive hoje numa geração muito voltada para as redes sociais, não é? Então a pessoa procura esse reconhecimento e esse sucesso através desse mundo digital. É uma validação temporária. Você está debaixo do risco do cancelamento. Já viu isso hoje em dia? E fulano foi cancelado nas redes sociais. Cara, acabou a vida de fulano. Quantos jogadores de futebol, quantos artistas, quantos políticos, quantos professores, quantas pessoas que hoje emitem uma opinião e alguém, em algum lugar, porque há uma frase na internet que as pessoas dizem que o print é eterno, já ouviu isso? Alguém em algum lugar encontra uma publicação de 2015 daquela pessoa e dizendo, você está dizendo isso agora, mas olha isso aqui. Pronto, o suficiente para ela ser cancelada. E algumas pessoas se rendem a essa busca pela validação, como se encontrassem ali o todo de sua vida. Outros vão buscar isso no dinheiro, como eu falei. Mas a segurança do dinheiro é uma segurança ilusória.
Queridos, até a família, se for o nosso Salvador, falha. A minha esposa não pode ser para mim o que só Deus pode ser. E se eu esperar dela isso, eu vou esgarçar a alma dela e nunca será o bastante. E ela vai sucumbir e eu vou me frustrar. O pecado nos faz cavar, só que por mais fundo que cheguemos, nunca será o suficiente. E olha, a gente cava, hein, gente? A gente cava. Mas olha para o Evangelho. Olha para o que diz o Evangelho. João no capítulo 4, uma passagem que a música que nós cantamos agora antes da mensagem é baseada nessa passagem. Uma conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, numa tarde muito quente. Num determinado momento, no verso 13 e também no verso 14, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu para aquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você vai tentar dessedentar teu coração com sucesso diante dos homens? Se aplique a isso, mas acredite, quanto mais sucesso você tiver, mais sede você vai sentir. Não, você vai tentar então conquistar todo o dinheiro que é possível através do esforço do seu trabalho e da expressão dos seus talentos. Faça isso. Prospere muito e perceba que você vai continuar sentindo sede. Sabe, eu cansei de procurar o jeito certo ou a pessoa certa e agora eu vou me permitir, no tempo de vida que eu me encontro, a viver as experiências dos relacionamentos que eu quero, com quem eu quiser, na quantidade de vezes e na frequência que eu quiser. Faça isso! E você vai continuar sentindo sede de amor, sede de prazer. Por quê? Porque Jesus disse: quem beber dessa água vai continuar sentindo sede, mas quem beber da água que eu dou nunca mais vai ter sede. Queridos, nós gastamos em média 5 a 6 horas todos os dias em telas. Mas uma pesquisa recente feita pela Universidade da Califórnia revelou que 70% dos jovens que estão de 5 a 6 horas em telas, em redes sociais, em grupos, interagindo com seus amigos, rindo, brincando, trocando memes, figurinhas. 70% dos jovens pesquisados pela Universidade da Califórnia relataram sentir profunda solidão, ansiedade e, pasmem, vazio. Nunca tivemos uma juventude tão cercada de tantas possibilidades, não é? Com tanta informação, com tanto acesso a conhecimento. Você pergunta hoje o que você quiser a um adolescente. Como funciona um motor de um navio de 45 pés? Se você der a ele 2 minutos, ele vai te responder. Porque a inteligência artificial respondeu para ele. Nunca teve acesso a tanto conhecimento e informação, mas olha aqui, isso aqui não é um relato das igrejas evangélicas dizendo: observe a juventude, eles estão vazios e tristes. Não, isso aqui é um estudo conduzido por uma das principais universidades americanas, o Núcleo de Psicologia da Universidade da Califórnia. Alguns anos de pesquisa,
desde o advento das redes sociais até o tempo presente. Esse estudo foi publicado em novembro de 2024. 70% dos jovens pesquisados e acompanhados relataram ansiedade, solidão e vazio. Cisternas rachadas não funcionam. Cisternas rachadas não conseguem reter água, portanto elas ficam sempre vazias. Sabe, é como correr atrás de miragens no deserto. Lembra daqueles filmes e desenhos que a gente via antigamente? Pica-Pau tinha uns episódios fantásticos, assim, Papaléguas também. Aquele cenário de deserto, muita sede, muito calor, muita sede, muito calor. De repente, o miserável via e tinha um manancial de águas. E o que ele fazia? Corria velozmente para se jogar. E quando ele mergulhava, ele dava de cara na areia. Era só miragem. Era só o seu desejo de água. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo assim. Com sede, com sede, com sede, e olhamos para esse mundo, e olhamos para as coisas, boas ou não, e vemos um manancial de águas. E quando nos lançamos ali, só sentimos o gosto da areia na boca. Esse segundo e último ponto também nos leva a uma pergunta incômoda, mas igualmente necessária, e ela vai ser colocada aqui para você. Quanto tempo você tem dedicado as suas cisternas rachadas? Quanto tempo da sua vida, do seu dia a dia, você tem dedicado a coisas que se tornaram ídolos substitutos do teu coração? Compare isso com o tempo que você tem dedicado para o seu relacionamento com Deus, por exemplo. Você está ali colocando muita ênfase, muito do teu tempo, muito da tua energia, muito dos seus recursos, muito do teu coração em algo que o tempo todo vaza. Você percebe, isso não é bastante para você. Mas quanto tempo você tem dedicado ao seu relacionamento com Deus? Concluindo, queridos, o nosso coração, Wi-Fi, ele busca conexão. É um fato. Mas só Deus pode nos preencher como nós necessitamos. Então aqui, Jeremias 2, no capítulo 13, ele não mostra somente o erro de Israel, ok? Não é uma leitura histórica apenas. Olha o que aconteceu com o povo de Israel séculos antes da vinda de Cristo ao mundo. Não. O que Jeremias trata aqui também descreve o nosso erro. Nós rejeitamos a fonte de água viva, trocando a fonte de água viva por cisternas rachadas muito mais frequentemente do que gostamos de admitir. Você e eu fazemos essa troca, queridos, mais frequentemente do que gostamos de admitir. Coisas boas viram ídolos do nosso coração. Coisas boas se tornam nossas distrações. Coisas boas se tornam deuses falsos. Então veja, a pergunta essencial aqui não deve ser pelo que eu vivo. Eu acho que a melhor maneira de nós identificarmos os falsos deuses na nossa vida, a melhor maneira de nós identificarmos um ídolo substituto que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração, não é nós nos fazermos a pergunta, no final, pelo que eu vivo. Sabe por quê? Porque o meu coração é enganoso e o seu também, é o que diz a Bíblia. E nós podemos nos enganar na resposta. Porque você pode dizer o seguinte: não, mas bem, eu vivo pela minha família. Eu vivo pelos meus filhos. E você pode até dizer: não, eu vivo para Deus. Eu proponho uma pergunta mais profunda. Não pergunte pelo que você vive. A pergunta mais apropriada é essa: qual é o meu maior pesadelo? Qual o seu maior medo? O que, se for arrancado de mim, tem a capacidade de tirar de mim até mesmo a vontade de continuar vivo? O que eu possuo
e que, não possuindo mais, vai tirar de mim a razão de viver. Ali você vai encontrar o seu ídolo. E veja, o ídolo pode ser o teu casamento. O ídolo pode ser o teu filho. O ídolo pode ser o ministério. Eu vivo para o ministério. Mas Deus não te pediu isso. O ministério não é o fim. Ele é o meio através do qual você cumpre uma vocação que glorifica a Deus. O casamento não é o fim. Ele é um meio através do qual você desfruta de alegria, prazer, companheirismo, aliança, cumplicidade, propósito, mas que glorifica a Deus. Ter filhos e amar filhos não é o fim, mas é um meio através do qual, com a ajuda de Deus e a operação do Espírito Santo, você forja um pequeno ser que vai se desenvolvendo até se tornar ele próprio um filho ou uma filha de Deus. Por isso a Bíblia diz que os filhos são como flechas de um arqueiro. Nós as preparamos, as polimos e lançamos. Sempre que tornamos algo bom em algo supremo, isso se transforma num ídolo que destrói a alma da gente. Sempre que você pegar algo bom e transformar aquele algo bom em algo supremo para você, você cultivou um ídolo que vai destruir a tua alma e vai escravizar você. Portanto, o Evangelho é o que pode consertar isso. Jesus na cruz assumiu a culpa pela nossa idolatria. Sabe por quê? Nós somos idólatras. Nós somos inclinados para isso. Eu sou. Acho que posso dizer com todo carinho que você também. E Jesus subiu aquela cruz carregando a consequência da nossa idolatria. Jesus morreu para nos reconectar com o Pai que nós desprezamos com o pecado. Jesus morreu para nos reconectar com o Deus que nos criou para si e nós dissemos através do nosso pecado: eu não me importo com você. Eu não quero levar em conta que fui feito por ti para então perguntar como deve ser a vida que tu mesmo fizeste. Eu viverei pelas minhas leis. Afronta, indiferença, oposição, dar de ombros. E o que Deus fez? Enviou seu Filho para nos resgatar dessa condição e nos reconectar outra vez com Ele. Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida onde a água viva transborda, e transborda de dentro para fora. Isso é a coisa mais linda no Evangelho, queridos. Há algo que acontece dentro de nós, há algo que muda a nossa vida do lado de dentro, não é exterior. Não é uma transformação ética e comportamental primeiro. Não tem a ver com a roupa que você passa a vestir, o linguajar que você passa a usar, o corte de cabelo ou as joias que você passa a portar ou não. Tem a ver com a mudança que vem de dentro de você. Uma água viva que brota do seu interior. Aliás, ele mesmo disse isso. João capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que ele diz no verso anterior? Verso 37 de João capítulo 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de vida, sede de propósito, sede de perdão, sede de amor, sede de paz, sede de esperança. Se alguém tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Então veja, queridos, o Evangelho não é sobre esforço. O Evangelho é sobre a graça que Cristo oferece. Você tem sede? Venha a mim, beba. Hoje então o chamado é claro para nós. Você é um cristão, você é um discípulo de Jesus, você é parte do povo de Deus. Pare de cavar cisternas. Confie em Jesus
como sua satisfação. Se desconecte do que te escraviza. Se desconecte daquilo que tem te afastado de Jesus e volte-se para Ele. Faça isso pela Bíblia, faça isso pela oração, faça isso pelo serviço. Sirva a Deus. Se você não entregou o governo da sua vida para Jesus, mas tem ouvido com o coração sincero a pregação do Evangelho, ouça com atenção o que eu digo a você nessa manhã. Ele é a fonte da vida que você tem buscado em outros lugares. Jesus é a fonte da vida que você tem procurado em outras pessoas. Jesus é a fonte da vida que você tem procurado em outras coisas. Só Jesus, já dizia uma antiga canção do Ademar de Campos, só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz. Entregue sua vida a Ele. Ele vai saciar você. Ele vai acabar com a sede da sua alma. Todos nós hoje, diante da palavra anunciada, precisamos ter uma resposta para Deus. Toda pregação sempre carrega nela um apelo ao nosso coração. Que resposta nós daremos a Deus? Senhor, eu vou me saciar na água viva que é o Senhor. Ou eu vou continuar cavando cisternas. Eu vou continuar teimando em encontrar propósito e razão em coisas que não podem ser para mim, o que só o Senhor pode ser. Eu queria te convidar a orar comigo, mas eu queria convidar também a nossa banda aqui, porque eu queria muito que nós pudéssemos fazer da nossa oração uma expressão do que nós cantamos hoje aqui. À luz do que disse aquela mulher samaritana para Jesus em João no capítulo 4. Dá-me de beber, pois tenho sede. E o que essa letra diz é: me dá de beber, Senhor, porque eu tenho sede, mas eu não quero mais buscar em outras fontes. Porque Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és a fonte da vida que me encontrou. Tu és, Senhor. Então talvez o que você precise nessa manhã, juntamente comigo, é cantar isso como a expressão mais verdadeira do teu coração, a confissão mais sincera do teu coração. Senhor, me dá de beber porque eu tenho sede e as fontes que eu tenho procurado, elas não têm me saciado. Aviva meu coração, enche meu coração de novo de amor por Ti, de vontade de priorizar as Tuas coisas, de me lançar em Teu reino, de me lançar em Tua presença, de viver para a Tua glória e encontrar nessa vida tudo que eu preciso.